maravilhosa, tudo bem com você? Espero que você esteja muito bem. Para quem não me conhece, eu sou a Rose Gomes e estou aqui nesse canal Bate-Papo de Mulher, um canal novo, um canal onde eu quero estar aqui debatendo, conversando, trazendo algumas experiências, que eu tive aí no meu percorrer da vida. Sou uma mulher de 51 anos, então já tenho alguma experiência. Passei por um divórcio, passei por uma situação muito difícil, onde cheguei ao ponto de achar que nunca mais eu seria feliz na vida sentimental. E um dia Deus restaurou a minha vida sentimental. Hoje eu sou uma mulher casada novamente e vivo um casamento abençoado, onde eu sou respeitada, onde eu tenho um homem que me ama, Me sinto assim, uma adolescente, gente, essa é a verdade. No auge dos meus 51 anos, Deus me deu essa graça de viver uma vida sentimental abençoada. E o que eu aprendi com os meus erros, com os meus acertos, eu quero dividir com você, porque a intenção do meu coração é que você, mulher, seja feliz na sua vida sentimental também. Muitas vezes nós passamos por tantas decepções, na verdade, tantas frustrações, que um dia nós olhamos para nós e pensamos assim: meu Deus, será que só eu não nasci para ser feliz? Eu lembro que eu falava isso para Deus. Quantas vezes eu chorava e falava: Senhor, será que eu vou passar por essa vida e eu não vou saber o que é ser uma mulher feliz na vida sentimental? Eu lembro que no meu primeiro casamento, era um casamento só de fachada, Tinha uma aliança, não tinha aquela situação do casamento, onde o homem está ali junto com a mulher, onde a mulher está junto com o homem, onde aquele casal cumpre a palavra do Senhor que diz, deixará seu pai e mãe e se unir a essa mulher e será uma só carne. Então eu estava ali só cumprindo um papel, tínhamos nossos filhos, então vivíamos ali de aparência, mas não tinha aquela coisa de casal mesmo, como diz a palavra. Tanto que pessoas de fora conseguiram influenciar, até trazer ali, até ajudar, naquele empurrão para que aquele casamento fosse destruído. Mas óbvio que a culpa maior é do casal, Se abre brecha, se dá lugar, as coisas acontecem. Então tem o lado espiritual também, tem muitas coisas. Mas o fato é que eu era muito infeliz naquele casamento. Eu vivi ali durante 18 anos, 3 anos, namoro e noivado, e 15 anos de casada, tá? E infelizmente não deu certo. E após essa situação, eu desisti do amor. Primeiro porque foi a minha primeira experiência, Era meu primeiro namorado, então eu me casei, fiquei só com aquela pessoa ali durante 18 anos. Depois, após a separação, tinha 3 crianças pequenas, tinha muito medo de me envolver com qualquer um aí e trazer danos aos meus filhos, então durante 9 anos eu me fechei, tá? E teve um período ali, após 6 anos, já as crianças já estavam crescendo, virando adolescente, começando a ir pro mundo, Conhecer a vida, começar a namorar, aquilo que é o andamento normal, de cada pessoa. E ali eu comecei a ficar sozinha com a minha mãe, muitas vezes no sábado, eu sou cristã, para quem não sabe, então eu ia para a igreja, quando não tinha culto no sábado estava em casa com a minha mãe. Às vezes aquele sábado maravilhoso, eu ia até a janela, ficava olhando ali, que eu morava no sobrado, e falava com Deus: Deus, eu queria tanto ter uma pessoa para passear, para conversar, para dividir a vida, E começou a me dar essa vontade de ter alguém, e comecei a orar ao Senhor. Então durante alguns anos eu começava a falar com Deus, a pedir ao Senhor. Eu lembro que eu fiz uma cartinha, até deixei aí no último vídeo, Fiz uma cartinha falando a característica que eu queria desse homem e como eu queria ser tratada por ele. E comecei a orar nesse sentido. E Deus começou a usar pessoas dizendo que iria trazer um varão para mim. Alguém que ia me tratar bem. E eu lembro que eu pedi ao Senhor que ele fosse um príncipe, que ele me tratasse assim com muito amor, com muito carinho, que eu vivesse algo que eu nunca vivi, Então eu lembro que o Senhor falou para mim uma vez, eu lembro que eu fiz uma oração em casa, falando com Deus: Deus, traz o meu amor, Sempre orava. Eu lembro que quando eu estava na igreja, eu via os casais indo embora, A sua esposa, seu marido, a família, e aquilo deixava meu coração tão triste que eu pensava: meu Deus, será que eu vou passar por essa vida e nunca vou saber o que é isso, ser feliz, na vida sentimental? Porque acho que toda mulher gosta disso, quer isso, ser amada, ser respeitada. Então um dia eu comecei a falar com o Senhor e eu falava: Senhor, me traz um príncipe para mim. Mas devido a toda a situação, já do contexto, desde quando criança, como foi o meu crescimento, o meu desenvolvimento, até chegar nesse casamento frustrado, onde ali eu era o homem e a mulher da casa, onde eu tive que me colocar na frente da batalha, Ele era mais passivo, mais tranquilo, e tudo isso foi me fazendo perder a minha essência feminina, Por isso que eu falo aí sobre a energia feminina. Comecei a estudar sobre isso. E teve um momento que eu me tornei uma mulher bruta, e a maneira que eu estava era impossível, sabe? Se Deus trouxesse para mim um príncipe, eu ia destruir aquele relacionamento. E eu lembro que tinha uma amiga minha, naquela época eu estava muito machucada, imagina, divorciada, sozinha,
não tinha apoio de ninguém. Quem poderia me apoiar seria meu pai, Deus já tinha levado ele, então não tinha apoio de família, não tinha apoio de irmãos de igreja, fazia parte de uma igreja onde não tive ali nenhum respaldo, nem um acalento, nem uma palavra, sabe? Totalmente abandonada, com 3 crianças, vivendo uma miséria tão grande que vocês não têm noção, morando numa casinha apertada, pequenininha, onde chovia dentro, onde era frio, eu e minha filha pequena, né, a caçula, dormindo no chão, onde ela acabou contraindo sinusite devido àquela friagem que nós tínhamos naquela casa. Nós morávamos numa casinha tão pequenininha que em cima era aquela, sabe aquele telhado que é ondulado? Então tinha uns buracos, o rato entrava ali dentro. Teve um período que uma ninhada de rato, né, começou a entrar dentro da minha casa, eu não conseguia dormir à noite. Gente, tamanha miséria. Olha, uma situação que envolve lado sentimental, lado espiritual, lado financeiro, sabe? Uma escassez, uma miséria, uma vida totalmente derrotada, mesmo eu sendo evangélica, tá? Mesmo eu que nasci no berço evangélico. Então é outro assunto à parte, que eu tenho um outro canal que eu falo muito sobre isso, mas aqui eu tô falando mais sobre a vida sentimental, uma vida totalmente destruída. Quando encontrei aquele rapaz, um rapaz de família, um rapaz muito bom, começamos aquele relacionamento, né? Não tinha sabedoria, era muito jovem, tanto eu como ele, sem sabedoria nenhuma. Nós partimos para um casamento e depois teve o lado espiritual, as coisas foram acontecendo, ele não estava preparado para aquilo, não cortou o cordão umbilical com a família, queria estar com a família, queria viver algo diferente, a nossa vida financeira toda destruída, tivemos 3 filhos, então não tinha amor, porque quando há amor, né, com toda dificuldade, você consegue levar, o amor consegue enfrentar barreiras, então não tínhamos amor um pelo outro, na verdade, apenas nos gostávamos, eu queria sair de uma situação, queria ter minha casa, eu queria sair daquele lugar de miséria, ele, eu acho que pelo que eu vejo hoje, eu era já vizinha, bonitinha, aquele corpinho, né? Então foi mais uma atração física. Então por isso que o casamento não deu certo. Satanás encontrou uma brecha, viu ali a nossa situação e destruiu aquele relacionamento. E a partir de então, eu passei a ser essa mulher, como eu disse, né? A cuidar dos meus filhos, a ter esse cuidado com eles, pois eram crianças pequenas ainda. E depois, quando começa a ter essa vontade de ter alguém, eu estava totalmente destruída. Tanto na vida sentimental como vida financeira, vida espiritual, e não tinha como. Aí eu comecei a orar ao Senhor e o Senhor começou a falar comigo que eu precisava mudar algumas coisas em mim, buscar essa energia feminina, me resgatar novamente. Por isso que eu falo sobre isso aí. Comecei a estudar o que era isso, comecei a entender quem eu era, né, buscar o meu eu, porque eu já não sabia mais, né, me tornei um homem, né, vestido de saia, tá? Essa é a realidade. Então era impossível ser feliz novamente no amor. Eu lembro que eu tinha uma amiga, né, como eu estava falando, ela falou de um amigo dela que tinha passado por um processo, que estava sozinho, que precisava de alguém, e ela olhou eu, que era uma mulher batalhadora, né? Ela achou que eu poderia, né, estar junto com ele, e quando ela vai falar pra mim dele, eu super grossa, sabe? Não, que não sei o quê. E ela olhou aquela situação, eu falando, porque ela me conhecia já de alguns anos, mas eu estava muito machucada. A pessoa machucada, a pessoa ferida, ela fere, tá? É dessa forma. A pessoa que é curada, ela cura. E hoje eu estou aqui curando, graças a Deus, porque fui curada. Mas naquela época eu estava muito machucada, muito ferida, me tornei uma pessoa muito grossa. Você olhava pra mim e você pensava que era um homem falando, sabe? Eu afastava, né? Às vezes tinha um homem que começava a se interessar por mim e eu mesmo reprimia aquele homem, sabe? Eu me fechava. Eu queria alguém, mas ao mesmo tempo eu me fechava. Aí vem todas as outras situações. Eu me sentia inferior às outras pessoas devido a algumas coisas que passei durante a minha vida, né? Eu tô suando aqui, por isso que eu tô brilhando, tá, gente? E aí eu me sentia inferior às outras pessoas. Eu tinha carência, né? Gente, várias situações. E quando eu via alguém se interessando por mim, eu me fechava. Eu lembro que às vezes até me interessava por alguém. Eu lembro que eu trabalhei num lugar, minha amiga que me chamou a atenção sobre isso. Eu comecei a ver um rapaz que começava a me olhar no setor onde a gente trabalhava, uma empresa grande. Então, na hora do almoço, a hora que passava ali pelo nosso setor, começou a me olhar e eu comecei a olhar para ele. Achei o rapaz até interessante. Comecei a ter aquela situação de olhar para ele, ele me olhava. Aí começou a ter aquela coisa, né? Mas quando um dia, né, eu saí ali no setor, era um próximo ao outro, né? E a minha amiga observou que quando ele passou por mim, eu me fechei. Fiz aquela cara assim. E passei. Aí, quando eu voltei, ela tava rindo. Aí ela falou pra mim assim, eu não entendi. Eu falei, o quê? Você não acha um rapaz bonito, tá interessado por ele? Eu falei,
eu acho ele bonito. E você, quando vê ele, fecha a cara? Eu falei, como assim? Olha o que você fez quando ele passou por você e mostrou, eu comecei a rir. Então, ninguém chegava em mim. Ninguém tinha, sabe, esse acesso para falar, porque eu me fechava, eu colocava uma barreira, tipo assim, eu quero, mas eu não quero. Eu quero, mas tenho medo. Eu quero, mas tenho insegurança. Eu quero, mas acho que não sou merecedora. Era isso que eu estava passando. E foi passando os anos, bom, resumindo, 9 anos sozinha. Até que comecei a orar ao Senhor e Deus falou comigo, você precisa mudar. Você precisa buscar a sua essência, você precisa buscar quem você é. Você é uma mulher, você é delicada, você é feminina, você exala amor, né? Então você precisa buscar a sua essência, você precisa ser curada dessas feridas. E aí eu comecei a buscar isso, né, em Deus. Comecei a orar, comecei a pedir para o Senhor me mudar, comecei a ler, comecei a estudar, comecei a observar relacionamentos que eu via que eram relacionamentos bons, né? Que servia para mim de experiência. Eu lembro também um fato marcante, que eu soube de um caso de uma mulher, o marido traiu ela e ela ficou com 2 crianças sozinha, e em um período depois ela encontrou uma pessoa que era assim, sabe, a coisa mais linda, esse relacionamento. Ele tratava ela muito bem e eu comecei a seguir ela, né, ver ela postando as coisas dela no Facebook na época. E ali eu ficava olhando e olhava para aquela situação não com olhar de inveja, tá? Essa é a diferença, mas com olhar de inspiração, com aquele olhar assim, meu Deus, então eu posso ser feliz sim. A vida dela foi totalmente destruída na vida sentimental e olha como ela tá feliz. Ela postava aquele homem que aceitou ela, que aceitou os filhos, que amava ela, amava os filhos e mostrava eles andando de bicicleta, eles vivendo uma vida tão linda, e eu ficava olhando aquilo, sonhando com aquilo, e acredito que aquilo foi abrindo espaço no meu coração para eu desejar isso para mim também, para eu entender que eu também era merecedora de um dia ser feliz na minha vida sentimental. E ali eu comecei a orar, comecei a pedir ao Senhor, e o Senhor começou a usar pessoas para dizer que ia chegar o meu príncipe, que ia chegar o homem que eu pedi ao Senhor, que ele ia ser da forma que eu estava desejando, mas que eu precisava mudar. E eu lembro um fato marcante. Um dia eu oro ao Senhor e falo, Senhor, traz para mim um príncipe. Né? Quando eu falo isso, é esse homem que cuida da mulher, que trata ela com amor, que trata ela com respeito, sabe? Eu queria ser tratada assim, que tem desejo de estar comigo, que sente o prazer de estar ao meu lado, que sente o prazer de me dar a mão e sair comigo andando por aí, sabe? E que tem os mesmos sonhos, que planeja junto comigo, que eu nunca tinha vivido essa situação. Então comecei a falar com o Senhor, eu falei, Senhor, me traz um príncipe. E o Espírito Santo de Deus falou no meu coração, você é uma princesa? Nossa, aquilo pra mim foi como um baque, sabe? Eu falei, como assim? Eu não sou uma princesa. Aí comecei a me olhar, me analisar, falei, gente, eu preciso mudar. Aí eu fui pra igreja no mesmo dia. Quando eu tô lá, tá a irmã trazendo uma mensagem e ela fala dessa forma. Você hoje falou pra Deus dessa forma, Deus, me traz um príncipe. Deus manda te perguntar, você é uma princesa? Deus manda que você comece a olhar para ti e comece a modificar, mudar algumas coisas em ti, para que essa bênção chegue nas tuas mãos. E ali eu vi que eu precisava mudar. Comecei a buscar novamente a minha essência, comecei a buscar o amor que estava dentro de mim, que eu sabia que tinha dentro de mim isso, porque é uma essência da mulher. A mulher é dessa forma, né? Deus nos deu essa capacidade de amar, de nutrir. Incrível que os meus filhos eu fazia dessa forma, amava, nutria, cuidava, dava minha vida pelos meus filhos, né? Criei eles com muito amor, o Senhor me deu muita graça para criá-los. Hoje são adultos já, adultos de bem. Hoje eu tenho orgulho de ver meus filhos, o que eles se tornaram. Porque naquele período ali eu tive muito medo, né? A criação dos filhos praticamente sozinha, porque quando há uma separação, quem fica com a carga maior é a mulher, né? Então eu tinha medo de se perder, um rapaz e 2 moças, e Deus me deu graça. Então eu sabia dar amor aos meus filhos. Eu sabia cuidar da minha casa, mas eu não conseguia ser mulher, não conseguia entregar esse amor, esse carinho. E para eu receber o que eu estava pedindo ao Senhor, eu precisava mudar. Então eu tive que deixar meu orgulho de lado, eu tive que começar a olhar onde foi que eu errei, o que eu precisava mudar, como uma mulher se comporta, como é uma mulher sábia, como é uma mulher que agrada primeiramente a Deus. E como essa mulher que agrada a Deus e agrada também aquele que estará ao seu lado como cônjuge, como seu companheiro. Então comecei a pedir a Deus e Deus foi me moldando, foi me ensinando. E no tempo certo, na hora certa, às vezes eu pensava até que estava demorando. Falava, Deus, quando esse homem vai chegar?
Acho que depois disso passou aí uns 3 anos, né? Dessa preparação, dessa mudança, deu analisando, deu aprendendo, deu investigando, deu buscando conhecimento, deu buscando me moldar. E quando Deus me trouxe a bênção, eu estava preparada. E esse homem que Deus preparou para mim, que é o meu esposo, ele é muito assim, muito atencioso, muito carinhoso. Eu comecei a ver nele aquilo que eu pedi ao Senhor, aquele cuidado, sabe? Coisas simples, como por exemplo, carregar a sacola no mercado. Como por exemplo, me dar a mão quando a gente está passeando. Como, por exemplo, cuidar de mim quando estou com ele na rua, né, me protegendo. Eu lembro de um fato, logo no início do nosso namoro, nós fomos ali no Habib's, nós fomos ali no Habib's, perto onde eu morava. Então, nós fomos lá comer um lanche. Na hora de voltar, nós passamos por um lugar que estava tendo ali uma festa, né, sabe? O pessoal bebendo. Então, sai um bêbado de lá, todo cambaleando assim, e vindo na minha direção. Meu marido me pegou na mão assim, ele já estava de mão dada comigo, me pegou assim, se posicionou na frente dele, né? Olhou para ele assim, aí o bêbado olhou assim, saiu, e eu me senti assim, gente, protegida, eu nunca tinha vivido isso. Outro fato também interessante que aconteceu, que estava no mercado, o mercado era próximo à minha casa, e ele, né, era período de namoro, aí ele veio até minha casa, minha filha falou, olha, ela tá no mercado, ele foi ao meu encontro, e eu tô vindo com as sacolas pesadas na mão. Quando ele me viu, né, já me deu um abraço, um beijo, me dá aqui a sacola, e naquele período eu não sabia, né, eu nunca tinha tido isso na minha vida, para vocês verem a situação, a que ponto que eu estava. Então ele pegou a sacola, né? Ele pegou alguma sacola. Não, pode deixar que eu levo. Eu toda constrangida. Não, me dá aqui a sacola, né? Não precisa. Não, me dá aqui, eu levo pra você. E eu dei a sacola e fiquei assim, você tem certeza? Você não quer? Não, porque, gente, eu nunca tinha tido isso. O outro abençoado lá, ele não era dessa forma, sabe? Imagina, carregava peso, carregava sacola, carregava tudo, ele não estava nem aí. Então, achei aquilo um máximo, né? E a partir de então, várias situações pequenininhas que foi me mostrando que era a pessoa que eu tinha pedido a Deus. O segundo encontro nosso, ele está lá na frente do shopping, né? Nós nos conhecemos no shopping, nós marcamos para nos conhecer no shopping. Então, o primeiro encontro, fui lá conversar com ele e só conhecer, estava fechado, o coração fechado, já tinha falado, chega, né? Tava aguardando, não acontecia, não sabe aquela situação. Fui lá encontrar ele, conversei, vi que era um rapaz legal, um rapaz bom, mas não me deu nada assim, tipo, é ele, sabe? Pensava que quando encontrasse o amor da minha vida, ia cantar, como eles dizem, né? Borboleta no estômago, aquela musiquinha romântica. Não teve nada disso, só conheci ele, era a época aí terminando a pandemia, né? E ainda usava máscara, aquela situação. Aí fui embora. Aí eu fui embora, minha irmã perguntou, depois eu vou contar um pouquinho melhor pra vocês aqui nesse canal, que eu contei um pouco sobre isso no outro, né? E eu vou ver se eu consigo até gravar junto com ele esse episódio. E aí, resumindo, no segundo encontro, eu falava pra Deus, eu queria um homem carinhoso. Eu via, às vezes, um homem dar rosas pra mulheres, flores, né? Eu gosto disso. Eu nem sabia que eu era romântica, gente. Sabe? Eu lembro que no início ali do outro relacionamento eu tentei ser romântica, mas fui podada, né? Até mesmo por ele. E então passei a ser uma pessoa mais seca, né? Uma pessoa assim mais fechada. E então era uma situação difícil, gente. Eu nem vou entrar muito nesse mérito. Bom, resumindo, no segundo encontro esse homem tá lá me aguardando com um maço de flores na mão. Gente, eu fiquei assim encantada. Ali já abriu meu coração, sabe? Deus deu estratégia para ele para quebrar aquela barreira que estava, porque eu estava assim fechada, sabe? Com medo, né? E mesmo assim, após ir conhecendo ele, eu falava, eu tenho medo, né? Eu tenho medo de me machucar. Eu não queria levar um homem em casa, eu falava, olha, aqui é o meu namorado, aí passa um mês, acaba, outro, aqui é outro namorado. 2 meninas e um rapaz, eu tinha que dar exemplo aos meus filhos, na verdade, e além de ser serva do Senhor, né, não devemos andar dessa forma. Então eu queria falar para Deus, olha o que eu falava para Deus, eu quero um marido, eu não quero um namorado, eu quero um esposo, eu quero alguém que tenha interesse de estar comigo e queira algo sério comigo. E assim Deus fez, tá? Então o que eu tenho para te dizer é isso, eu não sei qual é a sua situação, talvez você tenha passado por frustrações, traições, decepções, está machucada, está amargurada. O primeiro passo que você deve fazer é cuidar da sua alma, do seu espírito, buscar Deus em primeiro lugar, cuidar dessas feridas, estar preparada, aberta para o novo. Deus pode restaurar a sua vida sentimental, sim, independente da sua idade, tá? O meu amor veio chegar na minha vida, eu estava com 48 anos, tá bom? Hoje eu tô com 51.
Então foi um período ali que Deus preparou, me mudou, me moldou. E quando meu marido chegou, né, o homem da minha vida estava preparado. E ele falava para mim, sabe o quê? O que eu mais gosto em você é que você é carinhosa, você é atenciosa. Eu precisava muito disso. Meu marido chegou também muito machucado, né? Tinha saído de uma recente depressão e ainda tinha resquício daquela depressão. Foi um momento muito difícil que ele passou, né? Onde ele sofreu muito na vida sentimental. Então Deus uniu duas pessoas, tá? Que tinha sido muito frustrado na vida sentimental, que tinha sofrido muito, que não tinha vivido muitas coisas, e Deus uniu nós dois, e hoje nós estamos aí, né, vivendo na presença do Senhor, vivendo um amor que eu nunca pensei que pudesse viver. Às vezes ele me abraça, até chora, que ele é muito chorão, né, e fala, amor, não acredito que você está comigo, que estamos vivendo isso, né? E temos sonhos, temos planejamento que está em andamento, mas Deus é muito bom. Então o que eu posso dizer é isso, não se desanime, não sinta assim que, ai não, só eu não nasci para ser feliz. Deus quer que você seja feliz sim. Sua vida sentimental foi destruída? Creia, Deus pode restaurar a sua vida. E no próximo vídeo, se tudo der certo, eu venho contar um pouquinho essa história, como nós nos conhecemos, para que você esteja aí vendo que Deus trabalha de maneira tão simples. Eu esperava que ia ser algo assim, sabe? E foi de uma maneira tão simples. Encontrei ele num lugar inusitado, num dia que eu não esperava. E Deus trouxe para mim meu amorzinho e hoje eu sou feliz. E Deus quer fazer isso na sua vida também, tá bom? É isso, eu vou deixar mais esse vídeo para você. Se você não é inscrita no canal, se inscreva no canal. Compartilhe com outras mulheres que talvez tenham passado por esse processo também de decepções na vida sentimental, pois Deus quer mudar a sua história, tá bom? Um beijão para você e até o próximo vídeo, se Deus quiser.